Galera, youtuber chega pra todos. E aí galera, como que vocês estão? Bem, uma breve apresentação, sou o Paulo, tenho 22 anos, sou servo da Missão Jovens Sarados Arapongas desde 2015, já vai fazer um tempinho. E é de grande alegria poder contribuir com essa escola de servos, com esse carisma que eu gosto muito e esse carisma que alcançou meu coração, que alcançou a minha vida e que me ajuda até hoje. Bem, eu tenho 2 temas para falar com vocês. Eu pretendo ser muito rápido para não ficar muito, né, não estender muito esse vídeo, mas o primeiro deles é sobre o nosso símbolo, o que nos caracteriza de uma forma externa, chamado de ser sarado, que é o tal. O que é o tal? A gente tem dentro, né, no tal, esses 3 nozinhos, que significam a obediência, a castidade e a pobreza. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas enfim, como que isso começou dentro dos Jovens Sarados? O padre Edmilson, o nosso fundador, ele recebeu uma certa quantia de taus numa época que vieram lá de Portugal, e aí ele não sabia o que fazer com esse monte de tal, e a resposta dele, né, o que ele acabou fazendo foi distribuir esse tal dentro dos sarados, né, com a galera que já servia naquela época, com a galera que já estava firme e tudo mais, né, e acabou ficando aí, a partir desse momento, como se fosse o nosso símbolo, né, ele é o nosso símbolo, é a nossa marca, é a marca dos sarados, né. Mas o tal, ele é muito mais além do que um sinal externo, ele é muito um chamado de Deus para nossa geração, vamos dizer dessa forma. Por quê? A gente vive num mundo aí onde tudo é permitido e o tal, ele vem para nos mostrar quais são os caminhos que nós devemos seguir, o que muitas vezes são difíceis. Como eu falei, a castidade, a obediência e a pobreza são os 3 pilares que regem o tal, são os 3 nós, né? A castidade vai muito mais além do que a gente acredita, que é somente em relação ao carnal. Mas a castidade é tudo naquilo que eu ouço, é tudo naquilo que eu assisto, naquilo que eu consumo, além também dos desejos carnais, além também da sexualidade, certo? É muito mais na maneira como eu me porto junto com as pessoas que estão ao meu redor. A pobreza, ela vai além do sentido de pobreza financeira, não dessa forma, mas sim uma pobreza em se entender completamente necessário da graça de Deus, entender de que somos filhos de Deus, entender de que sem Ele nós não somos nada, entender que essa é a vontade de Deus para nós, entender que é necessário se submeter às vontades deles, porque nós temos certeza de que se nós somos alcançados é porque Ele tem muito pra gente. E a terceira, né, a obediência. Cara, eu acho a obediência muito mais pesada. A galera da missão até geralmente brinca comigo, porque até falo, né, quando os temas são pesados, sempre acaba chegando pra mim. Mas teve uma pregação em que eu falei, foi em um dos retiros de servos nosso. Eu não lembro se foi um que da regional, eu não lembro se foi, acho que foi um nosso, da nossa própria missão, se eu não me engano. Mas nele eu falava assim, eu não sei, mas o meu cordão tem 3 nós. Não tem como a gente esquecer, a gente costuma falar que é esse aqui sozinho, né? Não tem como a gente deixar e esquecer da existência da obediência e obedecer somente quando nos convém. Porque isso não é obediência, você não está renunciando a nada. Mas obedecer é renunciar. Obedecer é você abrir mão do seu próprio orgulho. Obedecer é abrir mão do seu próprio tempo. Obedecer é você se doar, mesmo quando você não tem vontade. Isso vai acabar entrando um pouquinho também no que a gente tem para falar depois em questão do servir. Mas a obediência é o que rege. A obediência não tem como a gente ser sarado, não tem como a gente ser cristão, não tem como a gente se reconhecer necessitado de Deus se a gente não é obediente. Porque sem obediência existe o orgulho, e dentro de nós não pode existir o orgulho.
Essa é algo que a gente não pode colocar, a gente tem que diferenciar, a gente tem que viver sem o orgulho, ok? Então, a obediência ela é muito importante. Porque às vezes a gente acha que a gente está obedecendo, mas a gente só está fazendo de acordo com aquilo que convém a nós, aquilo que é dentro da nossa zona de conforto e aquilo que é só até ali, entendeu? Do tipo assim, eu vou obedecer só até aqui. Mas não, quando a gente assume o nosso compromisso, tanto com a obra dos Jovens Sarados ou com Deus, porque somos, a partir de uma igreja, somos o mesmo corpo, né? É a forma que nós encontramos de servir a Deus. Quando a gente se coloca em obediência, é renunciar. É quando a vontade do meu coordenador é a vontade de Deus, vamos dizer assim, dessa forma, mas eu não quero fazer, porque sai da minha zona de conforto. É obedecer, é engolir, é querer. Não de uma forma assim, do tipo. Eu não quero dizer do tipo, nossa, engolir a raiva e jogar pros outros. Não. É você se colocar, você interiorizar e falar, sim, eu obedeço. Existia uma frase, eu não vou me lembrar quem fala, mas eu já escutei muito isso dentro dos sarados, dentro da igreja e tudo mais, que é muito melhor a gente errar pela obediência, sendo que os nossos superiores estão estão errados, mas nós obedecemos, do que errar fazendo a coisa certa, mas não obedecendo. Dentro dos sarados existe toda essa classificação, não, classificação não, toda essa hierarquia entre aspas, certo? Então, do tipo assim, eu tenho que ser obediente ao meu coordenador, que meu coordenador tem que ser obediente à regional, que são obedientes ao pároco, que são obedientes ao bispo, que são obedientes à obra de um núcleo geral e assim dessa forma. Porque dentro da gente, o Sarados é um corpo, o Sarados tem muito, o Sarados é grande, né? Graças a Deus. Então, exige de nós essa obediência, exige de nós esse entender de o que precisa ser movido, daquilo que precisa ser passado e entender que não cabe em nós nenhum tipo de divisão. E isso acaba entrando também no nosso servir. O que é o servir? O servir, particularmente, é uma forma que eu vejo de que Deus nos resgatou e é onde nós podemos colocar os nossos dons, a nossa vida em favor de algo, né? Claro, pela multiplicação do reino, para aumentar o reino de Deus, né? Porque é isso que nós fomos feitos. O Sarados foi feito para contemplar a glória de Deus. Então, aqui entra toda essa parte de se encontrar, querer, buscar. É no servir de muita coisa vai acontecendo. Por que muitas vezes as pessoas entram, não só nos sarados isso, mas por que acontece às vezes a pessoa entra na vida da igreja, fala, conheci Jesus, beleza, papapá, olhou pro contatinho, nossa, arrumei alguém dentro da igreja, acabou, não quero mais nada, é isso, nossa, meu José, minha Maria, não. Você não teve tempo de descobrir a beleza do servir, aquilo, né, os nossos prometidos, né, vai ao decorrer do nosso caminhar, não é assim de uma hora para outra. É você que está sendo desesperado. Mas quando você se submete ao servir, não como uma submissão como, né, como algo ruim, mas como a resposta do coração de Deus, né? Deus nos quer por perto e é através do serviço, é através da obra, é através do nosso engajamento, é através daquilo que a missão vai nos proporcionando, é que isso vai acontecer. Cara, é pelo servir que você vai descobrir muitas e muitas e muitas e muitas curas. É pelo servir que você vai perceber que você não tem mais medo. É pelo servir que você vai perceber que você não tem mais cadeias que te impedem de fazer algo, né? Aquilo que era tudo da nossa vida passada, os nossos problemas, o nosso testemunho, né? Porque dizem que cristão não tem passado, mas sim testemunho. E eu creio muito nessa verdade. Então, quando você acredita nisso, Deus potencializa o seu chamado. Porque você vai ser canal de cura, você vai ser canal de cura. Cara, você tem noção? Pessoas passam por tudo aquilo que você passou, pessoas passam por tudo que você viveu e ainda vivem, pessoas têm as mesmas lutas que você. E muitas das vezes a gente tem a ideia de que nós estamos sozinhos nessas lutas, que só nós vivemos aquilo, mas não.
aquilo que eu vivi, aquilo que você viveu, aquilo que a gente sofreu, porque são sofrimentos, certo? Aquilo que a gente sofreu, aquilo que a gente passou é um sinal de cura, é um sinal do amor de Deus, é um sinal de que existe muito ainda a ser feito. E é pelo servir que você começa a perceber que você mudou. Cara, é muito massa. Você perceber que como você lidaria sendo que algo aconteceu aqui, nesse momento, como seria o Paulo de, 2 anos atrás, como ele teria reagido. Isso vai mudando, né? Cada servo tem o seu tempo de crescimento, cada servo vai se descobrir dentro da obra, vai se descobrir no seu servir. Mas uma coisa que eu acredito muito é, quanto mais você se põe à disposição da obra, quanto mais você se coloca à disposição de Deus, Deus faz. A gente tem medo. A gente vai ter muito medo, cara. A gente vai sempre ter medo. A gente vai sempre se achar os menores. A gente vai sempre se achar os indignos. Mas a gente tem que lembrar que foi para esses que o Senhor veio. Foi para esses que Jesus se deu na cruz. Foi para esses que esse amor foi derramado. Então, quem sou eu? Quem somos nós para duvidar daquilo que nós podemos fazer de acordo com a vontade de Deus, em Deus e por Ele? Quem somos nós para duvidar do nosso chamado? Nenhum de nós é indigno de servir, mas sim nós necessitamos das maneiras de se permanecer firme. É permanecendo firme, é permanecendo fiel, porque isso entra muito no nosso tal. Cara, para você servir, você precisa entender que você tem que ser dependente de Deus, você precisa entender que a castidade é necessária para a vida, mas não como uma forma de proibição, mas sim como uma forma de liberdade, que não somos nós que estamos presos, que não somos nós que estamos... não somos nós que somos... Não queria usar esse termo, mas não somos nós que somos alienados, os errados e tudo mais, mas sim quem opta por uma decisão diferente das demais tá ali pra como diz a nossa amiga Lucélia, tá ali pra causar, né? Tá ali pra ser visto. Então, quando você toma uma decisão que vai diferente da que o mundo prega, da que todo mundo, que o mundo te oferece, você é diferente. Então, é isso. O servir, ele te leva a conhecer águas mais profundas. O servir, ele te leva a conhecer mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. E é através de se reconhecer necessitado, é através da castidade e é através da obediência que isso tudo pode ser feito. É isso que eu tenho para partilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe imensamente. É uma alegria muito grande poder contribuir, né? Eu costumo falar sempre algumas frasezinhas, né? Uma delas é quando me perguntam, tipo, Paulo, você pode fazer tal coisa? Principalmente quando eu acabei entrando, né, pra época da regional e tudo mais. Porque quando a gente vai começando a caminhar, Deus sempre vai oferecendo, Deus sempre nos vai colocando coisas. Mas quando eu lembro que, tipo, me falaram, né, da regional, eu sempre falo assim, tipo, quem sou eu para recusar? Quem sou eu? Quem sou eu para tirar aquilo que Deus quer de mim? Quem sou eu para dizer não, né? E uma outra coisa que eu acho que precisa ser muito bem clara, não é os jovens sarados que precisa do Paulo, não é os jovens sarados que precisa de você, mas você tem que entender que se você sair, Deus vai encontrar alguém muito melhor que você. Mas sim, é você que precisa dos jovens sarados. É você que precisa dessa via de santificação. E é você que precisa dessa via. É você que precisa. Tenha isso em mente, tenha isso como convicção. E é isso que eu tinha para partilhar junto com